Sejam bem-vindos ao Inglês Expositivo. O objetivo desse curso é o de mostrar de maneira diferenciada e única a estrutura da língua inglesa, fazendo-se uma analogia com o corpo humano. A citada estrutura seria representada pelos ossos, que se constituem em base de sustentação corpórea, sendo que tal estrutura estaria representando o esqueleto constituidor da língua, que se mostra interligado ao vocabulário e às expressões idiomáticas existentes, analogicamente representado pelos músculos e demais elementos que compõem o corpo humano. Todos os elementos estruturantes da língua serão mostrados a partir do chamado beabá, chegando-se a todos os elementos mais complexos de maneira gradativa e totalmente elucidativa. A estrutura básica da língua inglesa é muito simples na realidade. Em certos aspectos, é como se existissem códigos indicativos aplicáveis a várias situações que facilitam sobremaneira o domínio prático da língua. Tudo isso será detectado de maneira inequívoca pelo aprendiz, desde a primeira aula até aquela de encerramento do curso. Tudo de maneira muito direta, prática, divertida e prazerosa, proporcionando-se a sensação de estar, de maneira concreta, aprendendo-se de forma definitiva a língua inglesa. O objetivo do curso é o de proporcionar, em sua conclusão, totais condições de entender textos em quaisquer níveis que se apresentem, inclusive com relação às suas interpretações objetivas. Então, vamos à nossa primeira aula? A nossa primeira aula, que é o início, então, específico do curso, vai falar sobre artigos. Nós vamos falar, então, inicialmente na aula 1, sobre o artigo definido e sobre os artigos indefinidos. Boa aula para você. Aula 1, artigos, articles. Definite and indefinite articles. Artigos definidos e artigos indefinidos. Bom, em português, o que acontece com relação aos artigos definidos? Em português, existem 4 artigos definidos que são utilizados dependendo da situação específica com relação ao número e gênero do substantivo que segue. Sobre número, falo sobre singular e plural, e quanto a gênero, masculino ou feminino. Agora, então, enquanto que em português nós temos 4 artigos definidos, em inglês nós vamos ter apenas um artigo. E esse artigo definido vai ter, então, 4 funções quando comparado com o que existe em português. Agora, aparentemente seria um problema, né? Você ter um artigo com 4 funções. Agora, nada mais simples. Para você detectar exatamente a função do artigo definido em inglês, comparando-se com o português, é só você observar o número e o gênero do substantivo que segue. Se o artigo definido for seguido por um substantivo masculino singular, então esse V vai corresponder ao O do português. Se o artigo definido for seguido de um substantivo feminino singular, ele vai corresponder ao A do português. Agora, se o artigo definido for seguido por um substantivo masculino plural, ele vai corresponder ao OS do português. Agora, se o artigo for seguido por um substantivo feminino plural, vai corresponder ao AS do português. Nada mais simples. Vai depender, então, do número e do gênero do substantivo que segue. Ou seja, se está no singular, se está no plural, se é feminino ou se é masculino. Muito bem, nada mais simples. Agora, nós teríamos uma situação especial com relação a special difficulties, relativamente a dificuldades especiais. Então, o que seria isso? Esse artigo definido, na realidade, ele tem 2 pronúncias. Ele pode ser pronunciado the ou então the. Se o artigo definido é seguido por um substantivo iniciado por consoante, ele é pronunciado the. Então você teria aqui, ó, the flat, ou apartamento, the house, a casa.
Então você tem, logo após o artigo definido, você tem palavras iniciadas por consoantes pronunciadas, por sons consonantais. Então, nesse caso, necessariamente, você vai pronunciar the. Como eu disse, the flat, o apartamento, the house, a casa. Entretanto, se o artigo definido for seguido por palavras iniciadas por vogais, por sons vocálicos, o the não vai ser pronunciado como o the normal. A pronúncia vai ser the. Então você vai ter aqui, ó, the apple, a maçã. The angel, o anjo. Então, nesse caso, você vai ter pronúncias diferentes, dependendo da palavra que segue ao artigo definido. Nós vamos ter também uma outra situação, que é relativamente ao uso e omissão do artigo definido. Mas esses usos e omissões que nós vamos trabalhar posteriormente, será visto num tópico bem posterior. Então, você já fica sabendo que, no caso do artigo definido, nós vamos ter algumas situações em que vão aparecer usos obrigatórios e omissões obrigatórias do artigo definido. Tudo bem, espero que você tenha já, então, guardado legal as situações essenciais com relação ao uso do artigo definido em suas situações mais básicas. Legal, vamos falar agora sobre os artigos indefinidos, indefinite articles. Olha, nós temos em português 4 artigos indefinidos que são uns ou umas, dependendo do gênero e número da palavra que segue em português. Agora, em inglês, nós temos apenas 2 artigos indefinidos que são a ou an. A significa uma e an significando uma também, dependendo do gênero da palavra que segue. Muito bem, agora a é utilizado em inglês antecedendo a palavras iniciadas por consoantes ou por sons consonantais. Então você vai ter aqui, ó, a student, um aluno, a pen, uma caneta. Agora, an antecede a palavras iniciadas por sons vocálicos, por vogais pronunciadas. Então você vai ter ali, ó, an orange, uma laranja. Você vai ter norted, uma horta. Isso é o normal com relação ao emprego de a e de an. Agora, nós vamos encontrar situações de exceções. O H inicial em inglês, a letra H em inglês, geralmente possui um som semelhante ao R do português. Mas nessas 4 palavras-chave aqui, os Hs iniciais são mudos. Então eu tenho ali, ó, hour, air, under e honest. Hour, hora. Heir, herdeiro. Honor, honra. Honest, honesto. Então, os Hs iniciais são mudos ali. Então, derivando então daquelas 4 palavras-chave ali, você vai ter praticamente listadas aqui as principais palavras onde nós temos a derivação das 4 palavras-chave e o H inicial sendo também mudo. Não pronunciado, então. Então, você vai ter aqui hourly, de hora em hora. Hourglass, relógio de areia. Heiress, herdeira. Heirless, sem herdeiro. Heirdom, herança. Heirloom, bens móveis herdados. E heirship, direitos de herança. Derivando de honor. Então você vai ter aqui honorable, honrável. Honorarian, honorário, tipo honorário advocatício, por exemplo, né? Honorary, honorário no sentido de presidente honorário de uma empresa, por exemplo. Honorific, honorífico. Honor seria honrador. Honorless, sem honra. E honesty, honestidade. Muito bem, então você notou que em todas essas palavras citadas, tanto nas 4 palavras-chave aqui, quanto nas derivadas, os Hs iniciais não são pronunciados. Então, os sons iniciais que aparecem pronunciados em todas essas palavras vão ser sons vocálicos. Então, antecedendo a sons vocálicos, você vai ter que fazer a utilização de N e não de A, apesar dos Hs iniciais ali. Então, antecedendo as 4 palavras-chave, você vai utilizar aqui N. Antecedendo essas palavras aqui derivadas de hour, você vai ter o N. Antecedendo as palavras derivadas de air, você vai ter aqui N. E antecedendo as palavras derivadas de under, você vai ter então aqui o emprego de N também. Muito bem. Com relação ao H, a situação do H, então você teria a situação especificada aqui.
Agora nós vamos ter uma situação de exceção também, com relação aos seguintes grupos de palavras. A letra U em inglês inicial, ela pode produzir um som semelhante ao grupo IU da língua portuguesa. O grupo de letras EU também vai poder ser pronunciado do mesmo modo, IU. E o grupo de letras EW vai ter também produzir o mesmo som semelhante ao grupo IU da língua portuguesa. Então você tem aqui, ó, uniforme, uniforme, union, união, unique, único, unit, unidade, universal, universal, universe, universo, university, universidade, uranium, urânio, usual, usual, usurpation, usurpação, utensil, utensílio, utility, utilidade, utopia, utopia, utopian, utópico. Bom, então, em todas essas palavras aqui, que são as principais palavras onde isso ocorre, a letra U vai ter o som semelhante ao grupo IU da língua portuguesa. É como se fosse um Y pronunciado no iniciozinho do grupo de letras. Então, por isso que o som inicial aqui é consonantal e não vocálico. Então, antecedendo essas palavras aqui, em vez de usar N, você vai ter que utilizar A, porque as palavras que seguem vão ser iniciadas por sons consonantais. Beleza? Agora, então, olha o grupo 2. Nesse grupo 2, nós vamos ter o grupo EU. Eucalyptus, eucalipto. Eulogist, elogiador. Eulogy, elogio. Euphonic, eufônico. Euphony, eufonia. Europe, Europa. European, europeu. Então você notou que o grupo de letras EU aqui foi pronunciado como se fosse o grupo IU da língua portuguesa. O som inicial, então, como se fosse de um Y, um som consonantal. Então, antecedendo essas 7 palavras que aparecem aqui como as principais desse grupo, para elas você vai utilizar, então, A em vez de N, apesar das letras iniciais serem vogais. Legal? Agora, olha um terceiro grupinho aqui que nós temos também. Nós temos o grupo EW, onde só 2 palavras aparecem com esse som. Você tem aqui IU, que significa ovelha, e IUR, que significa jarro. Então, o grupo de letras EW aqui tem como som inicial Y, que é um som de consoante. Então, antecedendo essas 2 palavras aqui, necessariamente você vai utilizar A e não vai utilizar N. Legal? Então, isso aí é que você deveria dominar com relação a artigos indefinidos. Indefinite articles. Tá legal? Então, beleza. Então, ficamos por aqui com relação aos artigos. Você já está dominando, então, beleza, as funções e situações específicas do artigo definido e dos artigos indefinidos. Se você gostou dessa aula, dê um clique no joinha, inscreva-se no canal gratuitamente e compartilhe com seus amigos.